Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, venho a essa tribuna hoje fazer uma fala que acredito ultrapasse o nosso município de Viana. Vem falar do decreto que foi publicado no dia 27 de junho de 2011, decreto esse da Presidência da República, decreto número 7.507. Esse decreto faz com que os municípios, os estados, o Distrito Federal peguem recursos que são da esfera federal transferidos aos estados e aos municípios, e esses recursos que hoje são movimentados, são recebidos pelo Banco do Brasil, mas na maioria dos 78 municípios do estado, inclusive na cidade de Viana, esses recursos são movimentados pelo Banco Banestes. E esse decreto de número 7.507, esse decreto tem em seu artigo algumas leis, e essas leis referem-se a recursos de transferência da União. E esses recursos, dentre essas leis, estão a lei do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. É um volume de recursos que o Estado tem que movimentar essas fontes, que gira em torno de uns 800 milhões de reais que o Estado movimenta nessas fontes. O que acontece hoje? Hoje, a União transfere esses recursos, o Estado também gerencia, os municípios também. Esses recursos vão para o Banco do Brasil. Os municípios pegam esses recursos do Fundeb, transferem esses recursos para o Banestes e movimenta esses recursos no Banestes. O que esse decreto determina? A partir de agosto, final de agosto, os recursos que trata esse decreto, e dentre esses recursos estão os recursos do Fundeb, serão depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim instituições financeiras oficiais federais. Esse decreto, ele prejudica diretamente ao Banco do Estado do Espírito Santo. Esses recursos, hoje movimentados no Banestes, vão ser obrigados a serem transferidos e mantidos no Banco do Brasil. Isso traz um prejuízo para o Estado hoje, ao em torno esse ano de 720 milhões de reais. E nem o governo do Estado acordou para isso ainda, nem os nossos deputados federais, senadores, acordaram para isso ainda. E os municípios, neste mês, estão fazendo as transferências, tirando o recurso do Banestes e transferindo esses recursos para o Banco do Brasil. Só para ter ideia, o Espírito Santo recebeu em janeiro 56 milhões de reais. Isso gira em torno de 60 milhões que os municípios recebem para manter esses recursos aí, gastar com educação, pagamento de professores e manutenção das escolas. Esses recursos que são movimentados hoje no Banestes vão ser obrigatoriamente, através desse decreto, movimentados no Banco do Brasil. Traz um prejuízo para o nosso Estado muito grande. Traz um grande prejuízo. Passei isso hoje para o deputado estadual Sandro Locutor, que fez uma fala na Assembleia. Eu acredito que os jornais devam publicar alguma coisa com relação a isso. Eu acho que os nossos deputados federais, nossos senadores têm que se movimentar para se fazer uma alteração nesse decreto. Decreto esse que prejudica diretamente o Banestes, como nós sabemos, é o Banco do Estado do Espírito Santo, onde os seus lucros são transferidos para a sociedade capixaba, e nós, talvez aqui, como vereador de Viana, tão distante disso, mas estou tendo a percepção de verificar que o Estado do Espírito Santo está tomando um prejuízo muito grande com relação a esse decreto. Já nos chega o Fundap, que estão em vias de acabar com o Fundap, já nos chegam os recursos do pré-sal, dos royalties do pré-sal, que querem
de distribuir isso para todos os estados da federação, e agora me vem mais um decreto que prejudica diretamente o estado do Espírito Santo. Eu acredito que nós, parlamentares aqui dessa casa, devemos se movimentar também, falar com os deputados federais que são ligados, falar com os senadores, falar com os deputados estaduais, chamar a atenção para esse ponto que prejudica diretamente o estado do Espírito Santo. E que os nossos deputados, nossos senadores, entre em contato, procure a nossa presidenta e consiga fazer alterações para que seja movimentado, sim, os bancos oficiais, mas os bancos oficiais federais e estaduais. Que retire aqui os bancos oficiais federais, quais são os bancos oficiais, que aí o Banesp estaria junto, podendo movimentar esses recursos. Aqui eu estou falando só dos recursos do Fundeb, mas aqui estão todos os recursos, inclusive do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e vários outros recursos que estão nesse decreto, e hoje alguns deles são movimentados no Banesp. Então, eu fiz um levantamento hoje dos recursos que são movimentados aí nessas fontes, e eu acredito que dos 78 municípios, nós vamos chegar aí, o prejuízo, o Banesp vai tomar um prejuízo de mais ou menos uns 700 milhões de reais. E o que acontece? Esse recurso saindo do Banesp e indo para o Banco do Brasil, os governos municipais vão ter que transferir suas folhas de pagamento para o Banco do Brasil. Vão ter que transferir suas folhas automaticamente. Aqueles funcionários públicos que hoje recebem do Banesp, que movimentam no Banesp, não vai mais movimentar no Banesp, vai movimentar no Banco do Brasil. Então, não só esse volume de recursos, mas mais recursos que esses servidores movimentam, vão movimentar nos bancos oficiais federais e não no Banco do Estado. Então, gostaria de fazer essa fala, registrar isso, e que nós aqui, vereadores, possamos passar isso para frente. Vereador, dá uma parte, por favor. Conceda a parte, vereador. Vou ser rápido. Boa noite a todos, meus colegas vereadores, assistentes, chefes de gabinete da prefeitura, Roberto. Só queria agradecer à prefeita Ângela Cias pela hora de serviço que ela deu sábado lá no assentamento de Jupuaba, próximo a Jupu, e agradecer também aos meus colegas vereadores que foram lá dar um apoio para mim, junto à comunidade lá. Vereador Irim, vereador Edomar, Almir, Tunico. Então, agradecer a todos vocês e meu muito obrigado pela parte aí, vereador. Então, só essas minhas palavras. Muito obrigado. Pode, Dodinho.